Uma jovem de 18 anos foi estuprada ontem à tarde no Jardim Inocop. Foi por volta das 18 horas. Policiais militares compareceram até um hospital e, em contato com a vítima, ela disse que caminhava pela Avenida Tancredo Neves quando foi abordada por um homem que, usando de força física, a arrastou para um terreno baldio e cometeu o crime. Foi relatado no boletim de ocorrência que o local é mal iluminado, favorecendo este tipo de crime e de outros, como roubos e furtos. O caso foi registrado no plantão policial e a Polícia Civil trabalha agora para identificar o autor do crime. Vítimas de uma tentativa de assalto passaram por uma situação de grande risco ontem à tarde no Jardim Anhanguera. Uma residência em obras que estava com o portão aberto foi invadida por um bandido. 2 pedreiros que trabalhavam no local foram rendidos. O criminoso tentou trancá-los no banheiro, porém um dos homens reagiu. O marginal sacou a arma e os 2 entraram em luta corporal e um disparo chegou a ser efetuado. O meliante acabou fugindo a pé. A vítima conseguiu desarmar este meliante que fugiu a pé, deixando para trás o revólver calibre 32 com numeração suprimida, que foi apreendida pela polícia. Os PMs realizaram patrulhamento pela área, porém o criminoso não foi localizado. Já no Jardim Novo 1, a ousadia de um bandido por pouco também não termina em tragédia. Ele estava efetuando disparos em via pública. Este revólver calibre 22 estava sendo utilizado por um homem de 26 anos que efetuava disparos de dentro do seu estabelecimento comercial no bairro Jardim Novo 1. Uma denúncia levou a polícia militar até o local. Recebemos uma informação que no local havia um indivíduo e ele havia efetuado disparos com uma arma de fogo numa placa. Deslocamos até o local e lá realizamos a abordagem. Localizamos essa arma na posse do indivíduo, é um revólver calibre 22, da marca Rossi. 2 munições deflagradas e estava com 5 munições intactas. O indivíduo ainda não tinha passagens nos meios policiais e assumiu ser proprietário das armas e também de outras munições. Dentro do seu estabelecimento, marcas de tiros foram constatadas e confirmaram a denúncia feita pela população. Além de munições do calibre 22, outras de calibre 38, 12 e até mesmo de fuzil foram apreendidas. Ele vai ser preso em flagrante pelo crime de porte de arma e o disparo em via pública. E ontem à noite, um indivíduo acabou preso depois de roubar o celular de uma jovem pelo bairro Vila Alemã. Este homem de 28 anos acabou preso após roubar o celular de uma jovem e tentar contra outras 3 pessoas. Havia ocorrido um roubo de um celular no bairro Vila Alemã. E foi passadas as características do veículo e de uma moto e do suposto autor. E de posse das características nós fizemos o patrulhamento e deparamos com o indivíduo no Bandeirantes. Ele se evadiu por diversas ruas do bairro, bem como Vila Nova, e nós conseguimos fazer a detenção dele. Contato posteriormente com a vítima do roubo e com outras 2 vítimas de tentativa de roubo nos bairros próximos, todas as 4 vítimas reconheceram sem sombra de dúvida o indivíduo como autor do delito. Sem antecedentes criminais, ele foi atuado em flagrante pelo delegado. Não tem passagem pela polícia, mas ele alegou que ele é usuário, ele nos informou informalmente, que é usuário entorpecente. E ainda sobre segurança, ontem aconteceu uma reunião entre a Polícia Militar, membros da empresa responsável pela obra do conjunto habitacional do Jardim Boa Vista e também ocupantes das casas invadidas. O objetivo foi esclarecer como será feito o processo de reintegração das residências, caso as famílias não saiam antes do prazo. A invasão aconteceu no começo do mês e ontem o 37º Batalhão da Polícia Militar reuniu autoridades do município e representantes dos invasores para discutir a situação atual do residencial Santa Lúcia. Durante a reunião, os invasores foram informados que a reintegração de posse deve acontecer em 20 dias. Segundo os ocupantes, as casas estão prontas e sem proprietários desde 2012. A ideia da invasão surgiu quando policiais militares destruíram um barraco que servia de moradia para 10 pessoas e elas ficaram sem abrigo. 5 dias depois da invasão, eles receberam cartas para comparecerem no núcleo administrativo de Rio Claro.
A representante dos invasores, que preferiu não ser identificada, conta que a manifestação é resultado do não aparecimento da secretária de Habitação durante a reunião e que a única coisa que eles pedem é uma resposta. Nós estamos aqui do lado de fora do NAM com alguns invasores que estão fazendo uma manifestação e vamos conversar com alguma delas que preferiu não se identificar. O que foi falado ontem na reunião que vocês fizeram? Nós fomos em 6 representantes da invasão, tá? Fomos reunidos com o batalhão da Polícia Militar, o oficial de Justiça e o engenheiro da RPS. Foi convidada a habitação também para participar, ela não se pronunciou e não compareceu à reunião. O que foi falado é que realmente vai se ter a reintegração de posse, o Conselho Tutelar vai reunir as crianças e vão colocar num abrigo, tá? Os nossos bens imóveis, a RPS vai colocar num depósito, os idosos vão ao asilo e também a zoonose vai recolher todos os cachorros e vão colocar lá. Os adultos vão ficar na rua, simples assim. Então, a gente está tentando uma negociação pacífica, a gente pretende sair pacificamente, jamais pretendemos o confronto com a Polícia Militar, por isso que já teve essa reunião, tá? A única coisa que a gente está pedindo é que a Secretaria de Habitação, pelo menos, receba um dos nossos representantes para poder ouvir as nossas reivindicações. Helenilda Silva dos Reis possui inscrição desde 1974 e se mostra indignada diante a atitude da Secretaria em deixá-la sem moradia. Não estipularam data, nada, só pra gente sair, uma boa. Mas lá conversar com a gente, ninguém apareceu. Agora eu queria saber se eles têm direito de tirar nossos filhos, porque nossos filhos não precisam de conselho tutelar, nossos filhos precisam de moradia. Nós precisamos de moradia. Nossos filhos não estão sendo maltratados, não estão faltando nada para eles. Nós também tentamos conversar com a secretária, mas não fomos recebidos. Segundo uma funcionária, ela estaria em uma outra reunião. Algumas famílias já desocuparam as casas de livre e espontânea vontade e, de acordo com a representante, as outras 63 que restaram vão agir da mesma forma se receberem assistência da Secretaria de Habitação. A maioria de quem saiu é quem realmente foi lá somente para brincar, para entrar e tinha realmente lugar para voltar. Certo? As 63 famílias que restaram, nós não temos para onde voltar. Então, assim, não temos condições de voltar para lugar nenhum. Sairemos pacificamente, sim, mas vamos ficar na rua, sem abrigo. Os invasores conseguiram entrar no NAM e até o momento que nossa equipe esteve no local, eles continuavam esperando por um posicionamento da secretária. E toda quarta-feira estamos com o quadro Alô Procon com o Sérgio Santoro. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Janaína. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olha, vamos começar com um assunto que movimentou o Procon aqui de Rio Claro nessa semana. Lojas estão disfarçando a garantia estendida de produtos. É isso mesmo, Sérgio? Como que funciona? Como eles conseguem fazer isso? Na verdade, há um mês atrás saiu uma portaria, Janaína, proibindo esse tipo de prática que já acontecia há muito tempo. E aí eles arrumaram um jeitinho, um verdadeiro jeitinho brasileiro, né? O vendedor falou, eu vou te dar R$100 de desconto, aí você faz uma garantia estendida e aí acaba pagando. Hoje teve um caso lá de R$800 a mais num fogão, veja bem. E às vezes o cliente só percebe a hora que chega em casa, né, Sérgio? Não, aí é um outro caso. Outro caso é quando a pessoa embute, ele assina e quando chega em casa, pronto, a prestação subiu 20, 30, ele falou, mas peraí, mas não era essa prestação. Aí ele falou assim, não, mas então, é que foi o sistema, foi o computador, isso é crime contra o consumidor. Na verdade, você disse que tem uma portaria, mas na verdade isso nunca pôde, né, Sérgio? Não. É que agora foi regulamentado. É regulamentado e mesmo assim as empresas estão fazendo isso. Estão fazendo, na verdade estão sacaneando o consumidor. Ó, você que está me vendo, quando acontecer isso numa loja, essas grandes redes de loja de eletrodoméstico, denuncia ao Procon. Olha, exerça seu direito, senão a gente não vai consertar isso nunca, viu, Janaína? Várias denúncias chegaram essa semana, então. Várias, e aí a prática começou a ficar mais constante, porque uma ou outra sempre tem, né? Uhum. Então, enfim, tem que denunciar, senão a gente não consegue barrar. E como que o Procon pode atuar em casos como esse? Tá, o Procon faz anular essa venda, que é um seguro. As pessoas não sabem que a garantia estendida é um seguro. O Procon faz anular esse seguro. Estamos anulando hoje, inclusive esse que eu citei de R$800. O Procon anula isso, né, faz voltar para trás, porque o consumidor foi enganado, ele foi induzido a erro, está na lei. Está no Código Civil, está no Código Penal, está no Código de Defesa do Consumidor. Ninguém pode ser enganado. E como que essa empresa reagiu?
O PROCON já foi até essa empresa? Já multou, já ameaçou. Na reincidência a gente pode fechar por 24 horas essa empresa. Então tem que ficar esperto. Viu? Sérgio, em casos como esse, não tem como o PROCON fazer uma fiscalização. Vocês só podem atuar a partir do momento que chega uma denúncia, né? Porque se a gente estiver lá, não vai acontecer isso. Esse é o problema. Eu ponho lá um agente. Não tem como checar esses não documentos, tem como. né? Na nossa frente, todo mundo é santo, ninguém faz nada. Então, por isso, quem está em casa tem que ficar atento. Se aconteceu isso, tem que fazer a denúncia para o PROCON para poder fazer essa atuação, né, Exatamente. Sérgio? Agora, essa reação da empresa de repente, deixar de fazer esse tipo de ação, só vai poder ser sentida também se não tiver denúncia, né? Mas a pessoa tem que ficar atenta, então. Mas eu queria deixar claro que não é só uma empresa, não é só uma rede de loja que faz isso, não. A maioria está fazendo. Cada uma de um jeitinho. Olha, banco faz isso, loja faz isso. Cuidado, ó. Quando você vê que aumentou lá 20, 30, desconfie, porque é sacanagem. Sérgio, qual que é a principal orientação, então? Quando a pessoa for buscar por um produto aí, ela tem que saber o preço à vista, o preço a prazo, Exatamente. O valor de cada parcela. Exatamente. E saber também se vai ser colocado algum seguro ou não para ela. Uma grande dica. Se você não quer seguro, na verdade, você pode ter a opção do seguro, né? Se você não quer o seguro, olha, eu não quero o seguro. Outra coisa, o cara falou, o vendedor falou, minha prestação é 100, se vier 120, desconfie. Peraí, tem alguma coisa errada aí. Aumentou e falou que é sistema, porque não tinha calculado direito, pode ter certeza que estão te enganando. E ficar atento já na hora da compra, né? Exatamente. Sérgio, você disse que uma dessas lojas, por exemplo, pode até ser fechada por 24 horas, né? Se ela reincidir, já foi até notificada para isso. Então, tá certo. Agora vamos falar de um outro caso também que eu acompanhei aí pelo PROCON. O que é o golpe do pecúlio, Sérgio? Golpe do pecúlio atinge aposentados. Tem alguns aposentados, não só em Rio Claro, mas em toda parte do país, recebe lá uma cartinha dizendo assim, aí vem com o timbre do Fórum de São Paulo, que é para dar, né, aquela coisa. Olha, você tem 69 mil reais para receber, só que para você receber isso, dessa ação que você não sabia, você tem que depositar 4.900, 4.800, e tem gente que vai lá e deposita o dinheiro, Janaína. Está caindo no golpe do pecúlio, principalmente aposentados, militares, professores. Cuidado, isso é tudo lorota. Sérgio, nenhum recurso, né? Você vai receber tendo que pagar alguma coisa, dinheiro, né? Não, eles alegam que é custas judiciais, né? Honorários advocatícios. Dinheiro não cai do céu. Ninguém te procura 20, 30 anos depois dizendo que você tem 20, 30 mil para receber, 40, 60, seja lá o que for. Quando a esmola é demais... O santo desconfia, né? Sérgio, agora vamos falar da questão de estacionamentos, né? Tem vários pontos aqui, várias perguntas dos telespectadores também para tratar com você. Vamos começar então primeiro falando da questão de empresas responsáveis por parquímetros. Qual que é a responsabilidade dessas empresas caso ocorra algum problema com esse veículo que está ali estacionado em via pública? Olha, a lei é muito clara. Quando você paga, você tem uma relação de consumo. Se você tem uma relação de consumo, quem te cobrou tem a responsabilidade de te ressarcir na questão de um estrago, um roubo, furto, no caso etc. de um furto, por exemplo. Tem a responsabilidade, entendeu? Aquela coisa de, vou dar um exemplo muito típico, você entra no shopping, você entra no supermercado, tem uma plaquinha lá, não nos responsabilizamos, não vale nada. Não vale nada, Janaína. A lei diz que você é responsável, sim. Pode ter 200 placas. Responsabilidade de onde você deixou o carro. Inclusive na rua. Então, no caso, na rua, estacionamentos de shoppings e estacionamentos aí desses particulares também. Uma outra questão, olha só, o Antônio, que ligou perguntando para a gente aqui, essa questão de estacionamento particular quando cobra preço diferenciado para tamanho de veículos, né? Exatamente, isso é outra prática ilegal, né? Você tem um jipão, você paga 10, você tem um carro comum aí popular, um Uno, você paga 5, paga 7. Isso não pode. Isso é crime contra o consumidor. Isso é vantagem manifestamente excessiva. Você está tirando proveito e vantagem da situação. Denuncie. Olha, o PROCON é proteção ao consumidor. Está aqui para ajudar o cidadão. É o mesmo preço que tem que ser cobrado, então. Lógico. Ou então ele tem que deixar a vaga reservada e avisar com antecedência. Eu tenho
3 vagas reservadas para carro grande, tá? E aí vai custar mais caro. Aí ele pode. Do contrário, não. Cobrar pela cara, Janaína, isso não existe. Não dá, né, Sérgio? Não dá. Olha, um outro assunto polêmico também, que já faz um tempo que os órgãos estão aí checando para verificar se emite algum risco, né? O uso daquelas pulseirinhas coloridas, Sérgio. Saiu algum laudo a respeito disso? Saiu laudo médico, inclusive, saiu em São Paulo. Olha, aquelas pulseirinhas de plástico que o seu filho tem na escola, aquilo transmite câncer em contato com a pele por muito tempo. Olha, cuidado, a gente tem feito esse alerta, Janaína, as pessoas não estão levando a sério, são crianças, tem laudo, o PROCON inclusive está para tomar uma decisão de fazer o recolhimento de todas essas pulseiras, é um monte de lugar que vende, não é de um dia que vai transmitir a doença, mas muito tempo em contato com a pele. Muito tempo e usam várias também, né? Exato, e tem criança que para manipular põe na boca ainda. Janaína, então, isso é um perigo para a saúde. Tem risco. Tem risco, tem uma substância que transmite câncer. Você que está me vendo, eu sei que é difícil convencer o teu filho por causa da pulseirinha ou a tua filha, mas tem que convencer, é risco para a saúde. Sérgio, agora uma última pergunta. Funcionários da segurança e do setor de saúde em Rio Claro entraram em greve ontem. A gente sabe que os grevistas devem seguir aí as normas, né, da lei e garantir 30% dos serviços em funcionamento. Porém, a gente sabe que principalmente no setor de saúde, a situação é precária no Brasil todo, né? Se uma pessoa se sentir lesada, tiver problema nesse atendimento durante a paralisação, quais são os seus direitos e o que pode ser feito? Então, isso não é uma relação de consumo, porque não envolve pagamento. Então, não é um caso de PROCON, Janaína. O que ela deve é procurar os canais competentes, ouvidoria, e fazer a sua denúncia, se ela se sentir prejudicada. Mas o PROCON, nesse caso, não pode atender, primeiro porque é um serviço público. Se não há pagamento, não é uma relação de consumo. Então, o PROCON não pode intervir nisso. Quem intervém? Ouvidoria própria, ou seja, da saúde, do município, etc. Quem se sentir lesado tem todo o direito de reclamar. Afinal de contas, a gente é cidadão, a gente paga imposto e tal. E como se garante esses 30%, né, de funcionamento, então o cidadão tem que ficar em cima. Mas não é um caso de PROCON. Essa foi a pergunta da Márcia, do bairro Vila Olinda. Ela se posicionou, né? Porque ontem que teve início essa paralisação, então as pessoas querem ficar atentas a Mas tudo eu também, acredito, eu vou dar um ponto de vista pessoal, que eu acho que nos próximos dias isso está se normalizando num consenso, numa conversa. É o que a gente quer. O cidadão precisa do serviço, o município precisa realizar o serviço, entendeu? É uma questão só de conversa, é o que de a gente tentar. espera mesmo. Exatamente. Sérgio, muito obrigada pela sua participação hoje e até semana que vem. Eu que agradeço. Na quarta-feira que vem estou de volta com a Janaína. Muito obrigado. A quarta-feira continua com sol entre poucas nuvens. A máxima é de 29 e a mínima de 19 graus. A quinta-feira, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Máxima de 31 e mínima de 19. Já na sexta-feira, há previsão de chuva. Predomínio de sol pela manhã e à tarde, chuva com trovoada. Máxima de 29 e mínima de 23 graus.